estou dentro daquilo que eu ia falar, e eu não vou mais deixar meu iPad aqui à disposição. Parece que a turma entra nele e começa a mexer. Vamos lá. Eu utilizei um termo que está muito em moda, está em voga, que é togado ou intercessores. Esse é o título da ministração. E essa ministração, ela veio num momento muito oportuno, porque nós estamos vivendo uma época de dedo e risco. Nós estamos vivendo uma época de acusações. Nós estamos vivendo uma época de julgamentos, de gesticulações e reprovação. É essa época que nós estamos vivendo, e uma sociedade que só sabe criticar. Você não consegue falar para um auditório, 20 pessoas, 30, 50, 100, 200, 1000, se não tem crítica, se não tem uma palavra contrária. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos alerta. Ele fala assim, tem 6 coisas que Deus aborrece. E em outras versões está dizendo assim, que Deus odeia, que Deus detesta, que Deus rejeita. E a 7ª coisa, Deus abomina. Em outras versões diz, não tolera, tem horror, detesta. E esta 7ª coisa é aquele que semeia contenda. Em outras versões está dizendo, provoca discórdia. Aquele que provoca briga, aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Isso está lá em Apocalipse, em Provérbios 6, de 16 a 19. Quem julga, quem condena, quem critica, quem aponta o dedo acusador para o irmão, é pior que um assassino. Está dizendo em Provérbios. Isso para Deus. Porque entre as 6 coisas está o assassinato. E quando ele coloca a 7ª coisa, significa que para Deus criticar um irmão é pior que um assassinato. Lucas 23, 34. Dá uma olhada, vamos dar uma olhada no que está escrito hoje. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha que coisa tremenda, naquele momento angustiante, ainda Jesus olha para a multidão e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm conhecimento. Isso prova que nós não fomos constituídos juízes ou togados, mas nós fomos constituídos embaixadores, proclamadores de um reino celestial que é eterno. E como embaixador, eu sou representante, eu sou aquele que intercede, sou aquele que tem princípios divinos, que apresenta o amor de Cristo para todas as pessoas. Esta é a nossa função. Nós somos embaixadores constituídos por Deus. Foi Deus quem nos constituiu. E nós somos os seus legítimos representantes aqui na terra. E a finalidade nossa é colocar pessoas frente a frente com o amor transformador de Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios 5:20. Olha só, nós temos que andar na contramão de direção do mundo.
Nós temos que andar não conforme anda o mundo, que critica tudo, que critica governo, critica chefe, não entende as coisas. Nós precisamos definir bem a nossa posição. Quando eu discerno bem a minha posição, eu sei exatamente aquilo que o Senhor quer, como eu vou me mover dentro da casa do Senhor, como que eu vou exercer a minha posição, como eu vou me mover no mundo, como eu vou me mover diante dos meus vizinhos, diante dos meus colegas de trabalho, diante da igreja. Então o Senhor me dá estrutura para que eu entenda qual é a minha posição e qual é a minha autoridade. E quando eu olho para a autoridade, a etimologia da palavra autoridade é aquele que faz crescer. Etimologicamente falando, fazer crescer todos aqueles que se aproximam de mim, e não derrotá-los, e não acusá-los, e não julgá-los, mas eu tenho que, através do meu amor por Cristo, sendo representado, eu tenho que fazer essa pessoa crescer. Este é o objetivo da nossa vida, esse é o objetivo da nossa vida. É isso que Cristo espera de mim e de você. Olha só que interessante, quando eu olho para a ortodoxia, que significa a ideia da religião correta. Ortodoxia é a ideia da crença da religião correta. E ortopraxia é a prática correta dessa religião, é a prática correta dessa crença. Então nós não podemos ser Cristo na doutrina, na ortodoxia, e ser diabo na praxia, que é a prática da doutrina. Eu não posso estar nessa vida ambígua. Eu não posso estar olhando para as coisas e tendo uma doutrina, mas na hora de aplicá-la, eu não aplico corretamente. Olha só o que está escrito em Atos 1:22. Sede praticantes da palavra, sede praticantes. Eu tenho que praticar a palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Eu não posso ter duas atitudes. Eu tenho que ter uma atitude só. Eu tenho que ter uma atitude que vai impactar o mundo. Nós vamos impactar o mundo através do amor de Cristo. Amém. O amor de Cristo é que faz toda a diferença. Amém. Glória a Deus. Quando Tiago mesmo está dizendo assim, que quando nós olhamos para a prática cristã, nós não podemos ser igual aquela pessoa que olha no espelho, se arruma, bate, e o espelho da minha casa, cada vez que ele me apresenta, ele mostra uma pessoa linda do outro lado. E eu falo com essa pessoa, o que foi, irmão? Aí eu não posso sair de lá. Eu estou de camisa ou camiseta? Eu estou de paletó ou sem paletó? Esquece. Eu falo, não dá para ser isso, não dá para fazer isso. Então, a minha prática, eu tenho que estar olhando para isso e vendo, porque, olha só, em Mateus 7, de 1 a 2, está dizendo assim, pois com a mesma medida que nós medirmos os outros, seremos também medidos por esta mesma medida.
Então eu tenho que parar de julgar. Eu não posso. Nós somos intercessores de pessoa. Eu tenho que interceder por pessoas. Eu tenho que interceder por situações dentro do meu condomínio, dentro do meu bairro, dentro da minha vizinhança, em qualquer situação de conflito ou de extrema necessidade. Eles têm que correr à nossa porta, pedindo a nossa intercessão junto ao Pai. Aí mostra como nós somos intercessores. Em Mateus 28, 18, 19 e 20, está dizendo exatamente isso. Eu quero que vocês, Jesus falando, possam interceder pelo mundo, por pessoa. Não é possível. Eu já vi cristão colocando governantes no inferno. Meu Deus, meu Deus, aonde nós estamos? Eu preciso parar e olhar que Cristo morreu por todos. E ele diz assim: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. A palavra que eu falo, esta irá julgá-lo no último dia. É hoje. Então eu tenho que mudar, nós temos que mudar a nossa parte. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. E como é que eu posso olhar para uma pessoa e falar: essa não tem mais jeito? Quantas vezes nós deixamos de orar por um parente? Esse não tem mais jeito. Orar por um filho, não tem mais jeito. Orar pelos pais, não tem mais jeito. Orar por um tio, orar por um vizinho. O mundo precisa do nosso sal. Em Mateus 5, é interessante que diz assim: vós sois o sal. Engraçado. Ser é maior, é mais importante do que ter. Ter, você tem hoje, pode não ter amanhã. Ser, você continua sendo em qualquer situação. É isso que Jesus espera. Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível. Então, esta é a nossa situação. Na ribanceira da vida, a nossa mão está para puxar pessoas. Na ribanceira da vida, nós temos que agarrá-los e trazer para um lugar seguro. Nós não estamos com a mão esticada para empurrar, mas sim para puxar. A nossa mão deve estar esticada para o caído, para o necessitado, para o angustiado, para o aflito. Esta é a nossa missão. Deus deseja olhar para nós e nos dar esta graça. Ele já nos deu, mas Ele quer ver essa graça ser praticada. Não importa o que a pessoa fez, porque lá atrás nós também éramos desgarrados, nós também éramos banidos, mas fomos alcançados pelo grande amor de Deus. E esse grande amor, Ele espera que eu e você, nós possamos proclamar ao mundo esta libertação. Nós não somos aquele que dissemina a cultura do ódio. Nós não somos aquele que dissemina a cultura do revanchismo. Não. Tomou um tapa, não deu outro, vira o rosto.
dê a outra face. Mas não vai fazer igual aquele, não, né? Você sabe a história do rapaz que se converteu? Mas ele era truculento. E um dia ele passando no bar onde ele frequentava, ele ia passando, chamando ele, ô, fulano, vem cá. Ele voltou, você não vem mais aqui não, agora você tem a Cristo, tal, não dá. É mesmo? Aí começaram a brincar com ele. Aí um dos amigos falou, a Bíblia diz que se você mudou, eu posso te dar um tapa. É verdade. Deu no tapa. Ficou quieto, recebeu, ficou quieto. A Bíblia diz que você tem que me dar outra face. Eu falei, é verdade. Aí ele virou. Passou, esperou, baixou, adrenalina. Ele falou, mas na Bíblia também está escrito, batei e abri-se o céu. Pois é, a faca do abdômen do homem levantou a terra. Nós não somos assim. Nós somos aqueles que falam, pregam, apresentam o amor de Deus para as pessoas. Deus está esperando que nós possamos mostrar para esse mundo que nós somos diferentes. Nós fazemos a diferença. De ódio, o mundo está cheio. De briga, o mundo está cheio. Mas nós temos que fazer a diferença numa geração corrupta, numa geração decaída. Deus está esperando a nossa posição. A nossa posição. Lembra da parábola do joio e do trigo? A parábola do joio e do trigo é uma parábola muito conhecida nossa. Mas ela diz que um agricultor plantou trigo no seu terreno. E diz o texto que a semente era boa. Era uma boa semente. Era uma semente excelente. E ele plantou e foi dormir. E o inimigo veio e plantou joio. Quando o milho cresceu, as espigas cresceram, cresceu também o joio. E os seus servos vieram perguntar para o Senhor: Senhor, o Senhor não colocou, não plantou uma boa semente de trigo? Como que nasceu o joio? E ele responde: foi o inimigo. Foi o inimigo que fez isso. E eles propuseram para o dono: queres que nós arranquemos o joio? E ele diz: não, porque pode ser que vocês, arrancando o joio, também arranquem o trigo. E mais à frente, Jesus vai explicar a parábola. E ele explica a parábola. E ele vai dizer: olha, o joio será arrancado pelos anjos no último dia. Então não somos nós. Jesus tira de nós a balança, a toga, a espada do juízo, da condenação, e entrega para os anjos fazerem
esta função. A nossa função é como embaixador, intercedendo pelo povo, como fez Moisés. Ei, Senhor, olha o teu povo. O Senhor falou: Moisés, esquece. Esse povo é rebelde, de dura serviço. Eu vou matar todo mundo e vou arrumar um outro povo para você. Aí Moisés deu um passo para trás. Ô Senhor, não. Não, Senhor. Se for assim, arrancar o meu nome do livro da vida, do teu livro que você está escrevendo. Mas esse povo, eu quero continuar com ele. O Senhor olha para Moisés e se agrada. O Senhor se agrada cada vez que nós nos colocamos como intercessores pela sua família, pela sua casa. Nós temos que pegar o hábito de interceder por autoridades. Não importa, eu não quero saber como que foi a eleição, pouco me importa. Eu tenho que orar por autoridades. 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo intercessões. Antes de tudo, recomendo. Tem uma versão que diz assim: admoesto, exorto, instruo e peço. Qualquer uma dessas palavras você pode colocar aqui, tem na Bíblia. Que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Por todos os homens. Todos os homens. Bom ou mal. Não importa. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Portanto, vamos parar de fazer. O Senhor espera de nós, como igreja do Senhor, como seus dignos representantes, que levemos pessoas frente a frente com Ele, para que o amor de Deus transforme vidas, e mais vidas, e mais vidas, e mais vidas. Comece a orar pela tua família, comece a orar pela tua casa, comece a orar por aquele que você acha que não tem salvação. Comece a orar, ele é o primeiro, comece a orar por ele, e você vai ver o amor de Deus transformar. Você vai ver o amor de Deus transformar pessoas e mais pessoas. O qual, 1 Timóteo 2,4, o qual Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como eles chegarão ao conhecimento da verdade se não há quem preste? Como chegarão ao conhecimento da verdade se não há quem fale? Como chegarão ao conhecimento da verdade se pessoas que deveriam falar a verdade estão fazendo julgamento? O Senhor está pedindo isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra condenatória, nenhuma sentença de julgamento, nenhuma palavra de maldição, nenhuma acusação injuriosa. Olha só o que está escrito em Tiago 3. Judas 1,9. Miguel, o arcanjo Miguel, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor repreenda. Tiago 3 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
porém com a mesma língua amaldiçoamos nossos semelhantes? Quantas pessoas nós conhecemos que de uma mesma boca proferem bênção e com a mesma boca amaldiçoam? Com a mesma boca ela fala coisas boas, de repente muda e começa a falar coisas ruins. Não é assim, ele está dizendo, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não pode sair da figueira figo e azeitona. Não é assim. Nós temos que entender. Que esta noite Deus está abrindo os nossos olhos para que nós tenhamos uma vida muito mais frutífera, mais próspera e abençoada por Deus. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa língua. A nossa boca é só para abençoar. O Senhor quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar pleno conhecimento dele e plena satisfação dele. Mas para que isso aconteça, eu tenho que olhar para o meu semelhante e entender que ele também foi criado para conhecer Jesus Cristo. Não importa quem é isso, não importa. Cada vez que eu tenho um confronto e apresento, em vez de levar injúrias, eu apresento Cristo, eu estou realmente sendo embaixador. Eu estou realmente representando o reino celestial. E como representante do reino celestial, eu defendo pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que Deus quer mudar o destino da nossa vida. Mudando o nosso procedimento, a nossa boca, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Todo mundo tem que olhar para nós e ver em nós Cristo. Tem uma expressão que ele fala, não olha para mim não. Nós já ouvimos isso. Olha para Cristo. Você fala isso para o mundo, ele fica olhando para você com aquele ponto de interrogação. Cara, cadê ele? Cadê ele? Olha para mim. Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele se coloca como digno representante de Cristo. E olha para mim, me apresente, mostre a minha vida. Nós temos que entender que Deus quer te dar a oportunidade de você mudar o ambiente onde você está.